Centro de Referência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com o Eduardo Yukio Kashiwakura, realizada em 30 de novembro de 2023. Eduardo, você pode fazer sua autodescrição, por favor? Sim, claro. Eu sou o Eduardo, tenho 44 anos, tenho cabelos pretos, cabelos curtos, tenho 1,77 m, tenho 85 quilos e trabalho aqui na B3 desde 1996. Legal. Hoje eu tô com uma camisa cinza. Boa. E pra gente começar, a gente gostaria de saber onde você nasceu. Eu nasci em São Paulo, nasci no bairro da Saúde, sou tipicamente paulistano aqui da cidade de São Paulo, minha família também é do bairro da Saúde e hoje eu moro na região dos Jardins. Legal. E como era composta a sua família? Alguém atuava no mercado financeiro? Minha família era uma família humilde, tá? Classe média baixa. Ninguém trabalhava no mercado financeiro, eu fui a primeira pessoa da minha família a trabalhar no mercado financeiro. Minha família, meu pai é comerciante, minha mãe é costureira e eu tenho tios, que são os irmãos dos meus pais, eles são engenheiros. Então eu sempre vim nessa linha de engenharia ou tecnologia. Uhum. E como foi a sua formação escolar? Onde você estudou? Você fez algum tipo de ensino técnico? Se graduou? Vamos lá. É uma história bem legal, porque a minha história ela é totalmente relacionada com a Bolsa, né? Então, eu estava no segundo ano do ensino médio, estava fazendo ETEC, técnico eletrônica, e eu entrei no programa de estágio aqui dentro da B3. Tinha 17 anos na época, e depois desse período acabei terminei o ensino médio, né, no técnico, na ETEC, e depois eu acabei entrando na universidade, fiz tecnologia, tá? Consegui me formar aqui pela PUC, sou formado, e depois eu fiz uma pós-graduação no Mackenzie em informática educacional, e depois eu fiz o meu mestrado na PUC em tecnologia da inteligência. Legal. E você disse que entrou na Bolsa pelo programa de estágio, né? No momento que você fez o ensino técnico. Você pode contar mais detalhes pra gente? Como foi isso? Como você ficou sabendo do programa? Vamos lá, como que eu fiquei sabendo do programa, né? Então, eu estava na aula, né? A gente saiu da aula e tinha um mural de estágio. Aí no mural de estágio lá tinha um anúncio da Bolsa, falando que tinha um anúncio, uma vaga de estágio, contando as atividades, que eu iria trabalhar com suporte e manutenção de computadores. Era um tema que eu adorava, sempre gostei de fazer isso. E resolvi fazer a inscrição, né? Então, lá era 96, era um tempo bem antigo, né? Então você tinha que montar o currículo ainda no computador, imprimir e levar no correio, né? Aí entreguei, fui lá, fiz o meu currículo, entreguei pro meu pai pegou esse currículo, reclamou, né? Falou, pô, vou levar o teu currículo de novo, filho. Pô, não aguento mais levar, você não consegue vaga nenhuma. Eu falei, não, pai, vai lá que você consegue. Ele levou nos correios e tal, deu 2 dias depois, o pessoal de pessoas me ligou, o pessoal de recrutamento. A gente fez a entrevista por telefone, e depois eu vim para cá, fiz a entrevista com o meu antigo gestor, e aí ele acabou me selecionando para poder trabalhar aqui. Legal. E na época era Bovespa? Na época era Bovespa. Tá bom. E aí, depois do programa de estágio, você foi efetivado ou você passou por outros lugares e voltou para cá depois? Na verdade, eu tinha uma pendência em relação ao certificado de dispensa de serviço militar. Então, acabou meu contrato de estágio no final de dezembro, aí no final de janeiro eu fui contratado porque eu não tinha ainda a dispensa de serviço militar, né? Então, aí eu acabei sendo efetivado em 98. Tá. E aí, desde 98, então, você tá aqui? Sim, tá. Desde 98 aqui. E durante esse tempo, quais foram os cargos que você ocupou e quais foram as suas principais responsabilidades? Vamos lá, eu comecei como técnico de manutenção, então era como se fosse hoje um auxiliar administrativo, que esse cargo aqui, pelo menos dentro da minha área, não tem mais, né? Então eu passei por técnico de manutenção júnior pleno sênior, depois eu virei analista júnior pleno sênior de novo, depois virei um tempo consultor, coordenador e hoje sou gerente.
Então, eu acabei tendo diversas promoções e reconhecimentos aqui dentro da companhia. Em termos de responsabilidades e atividades, eu acabei começando na época, eu trabalhava parte no pregão, no antigo pregão Viva Voz, onde aconteciam as negociações aqui dentro do antigo prédio da Bovespa. E um dos projetos o qual eu entrei foi para poder reformular o ambiente do pregão, e depois a gente acabou desativando e colocando pregão eletrônico. Então eu acabei entrando nessa época, né? Então eu acabei acompanhando um pouco do pregão Viva Voz, vi essa transformação digital que aconteceu aqui dentro da empresa desde aquela época, né? Que acompanha muito com história de computador, tal, que eu sou meio apaixonado por isso, né? Então, na época, só para você poder entender um pouco disso, né? Eu sei que é um papo um pouco nerd, né? Então, começou lá com uns 386, eu nunca tinha visto isso, era um processador bem antigo, tal. Eu comecei a estudar, já era 486, e isso é bem antes do Paint. Aí depois saíram o Paint, o Dual Core, esse tipo de coisa. Aí depois chegou o Celeron. Então, eu acompanhei toda essa evolução tecnológica que a gente teve aqui dentro da companhia, né? Então, eu fazia esse suporte dentro do pregão. Depois, no outro período, eu fazia atendimento de usuários internos. Não tinha uma área de Service Desk. Então, era o time, a antiga Mantec, que executava isso. Então, a gente fazia o atendimento telefônico e também ia na mesa do pessoal fazer o atendimento on-site. Então, a gente recebia os computadores e preparava os computadores para as pessoas trabalhar. Instalava os monitores, esse tipo de coisa. E também, em um período também, a gente atendia as corretoras. Então, as corretoras, ela tinham uma infraestrutura de tecnologia, tá? Bem simples. As corretoras não tinham técnicos, analistas de tecnologia dentro lá, né? Normalmente era a pessoa mais acostumada e mais familiar com esse tipo de conhecimento, de tecnologia, que acaba ficando responsável. Mas não era uma pessoa específica que entendia como funcionava. E a Bolsa, na época, ela dava alguns equipamentos para as corretoras, tá? Porque ainda não era uma empresa listada, não era uma SA na época. Então tinha essa concessão em relação a alguns serviços de tecnologia. Então a gente ia lá, fazia a instalação dos computadores, configurava a rede, fazia o trader se conectar no sistema de negociação e para poder fazer essas operações aí que aconteciam na Bolsa. Legal. E falando mais, né, sobre essa parte de tecnologia, a gente gostaria de saber especificamente sobre o painel de cotações que a gente tem hoje lá embaixo, né? Que hoje é aquele painel de LED e tal. Você consegue traçar um histórico pra gente do que foi até chegar nesse painel que a gente tem hoje? Eu vou contar um pouco a minha experiência, né? Quando eu cheguei aqui em 96, né? A gente tinha um painel. Para mim, quando eu cheguei, eu olhei aquele painel e falei, não é possível, isso aqui existe. O único painel que eu tinha algo visto parecido era no aeroporto, que era aquele painel que tinha umas aletas, que ficava girando assim, ó, que mostrava os horários de partida dos voos, né? Aqui não era isso, já era uma tecnologia um pouquinho mais evoluída, né? Era um painel de LED, mas não é o LED que a gente conhece hoje, né? Então é um LED de 3 cores. Então era um painel simples, comparado com a tecnologia que a gente tem hoje, mas na tecnologia da época era uma solução excelente, entendeu? Então tinha todo o sistema de comunicação que fazia a alimentação de todos os negócios que eram realizados, tanto no pregão eletrônico quanto no pregão Viva Voz, e fazia atualização do painel. Depois desse painel... Ele já registrava tanto as negociações do eletrônico quanto do... Sim, do Viva Voz. Tá? Aí todo o negócio que era feito era registrado e atualizava o painel. Então lá tinha o código da ação, a oscilação e o valor da ação. Tá? Depois disso a gente fez algumas reformas aí, até chegar no painel que tem hoje, né? Então acabou trocando a resolução do painel. Então aí a gente colocou um painel um pouquinho com uma resolução bem melhor, tá? Uma resolução que hoje um celular tem. Tá? Uma tela 800 por 600 para quem está mais acostumado aí com esse tipo de número, de pixels, tá? Então, que era um DVD, né? Uma resolução de um DVD, né? E era um formato 4x3, tal, que nem o formato dos DVDs antigos.
Aí a gente já conseguia colocar logo de empresa, vídeo e tal. Aí foram acontecendo algumas modernizações aí no meio do caminho, até chegar no painel que tem hoje, que acaba suportando uma tecnologia 4K, que dá para fazer, colocar vídeo de alta resolução, colocar logotipo de empresas, criar um ambiente no qual as pessoas que estão aqui conseguem ter uma experiência e conhecer o que é a B3 que ela é hoje, entendeu? Então, isso foi bem legal para mim, pessoalmente, porque eu pude acompanhar toda essa evolução que aconteceu dentro do ambiente de negociação aqui dentro da B3 e acompanhar isso aqui de camarote, né? Vindo assim e ter essa oportunidade de ver ao vivo as coisas acontecerem e além de ver, participar das tomadas de decisões, né? Então, montar, visitar as empresas que tinham esse tipo de tecnologia, entender como funcionava, por que eles utilizavam, falar com os fornecedores, ajudar a montar um material bem rico em relação a isso. Legal. E conta um pouco pra gente quais são as suas memórias do tempo do Pregão Viva Voz e depois desse período de coexistência entre o Pregão Viva Voz e o Pregão Eletrônico. Como é que foi isso? Eu lembro que teve foi alguma crise que tinha a roda de Petrobras que ela andava assim, ó, andava assim no pregão lá, o pessoal gritando, e eu lembro que quebrou a catraca, o braço da catraca, né? Tinha o braço lá, quebrou o braço da catraca. Então isso me marcou bastante. Outro fato que me marcou bastante foi quando a gente teve o 11 de setembro. Então, eu estava aqui dentro da Bolsa, já trabalhando. Aí eu vi a notícia, caiu um avião no World Trade Center, eu, coitado. Eu olhei assim na TV e falei, pô, World Trade Center, pô, lá na Berrine, né? Eu olhei assim e falei, mano, mas aquele prédio não é o do World Trade Center que eu conheci. Aí depois que eu fui entender que era lá em Nova York, todo o impacto que deu, então, são algumas lembranças que eu tenho, entendeu? Lembro também o ambiente do pregão cheio, bastante gente, uma gritaria, muita gente às vezes um pouco nervosa, tenso, esse tipo de coisa, então tinha bastante disso, então a gente tinha que acalmar os ânimos na época, né? Porque eu era uma das pessoas que fazia o suporte técnico, e a pessoa só chama o suporte técnico quando tem algum problema. E quando tem problema, tá cheio de gente lá do teu lado olhando para tua cara e colocando pressão, não pressionando assim, mas ficar olhando assim, falei, e aí, vai resolver quando? Preciso registrar minha boleta aqui, ó, meu negócio aqui, ó, tá parado. Faz o negócio funcionar. Aí você tinha que ser rápido e dar alguma solução para poder corrigir o incidente que a gente estava tendo. Então isso me fez aprender muito e crescer muito profissionalmente, porque trabalhar sob pressão não é fácil para as pessoas, entendeu? Então você tinha que ser rápido, entender o que está acontecendo, raciocinar, propor uma solução e implementar essa solução o mais rápido possível para poder resolver o incidente o mais rápido possível. E como que foi esse processo de substituição, né, do pregão Viva Voz para o pregão eletrônico? Olha, para mim foi uma experiência sensacional, né? Porque toda a tecnologia nova que surgia, computadores, por exemplo, que surgia, chegava aqui na bolsa, né? Então, vinha as caixas e caixas, falei, uau, isso aqui é o que eu vi na televisão, isso aqui é o que eu aprendi na escola. Pô, isso aqui chegou aqui, meu, acabei de ver, lançou agora nos Estados Unidos aqui, pô, estamos aqui mexendo. Nossa, eu adorava, né? Porque eu me sentia, falando, nossa, estou mexendo com essa tecnologia aqui ao vivo, eu estou tendo a oportunidade de poder mexer. Aí eu falava com meus colegas de escola, que eu estava vendo acontecer ao vivo, as pessoas, não acredito que você vê tudo isso. Eu falava, sim, eu vejo. Eu tenho acesso a esse tipo de tecnologia, eu consigo ver, trabalhar, dar suporte, entender como que é. Então, para mim, foi fantástico em relação a isso e poder acompanhar isso de perto, tá? Aqui dentro da B3. Sim. E qual foi sua atuação nesse processo de desativação do pregão Viva Voz? Olha, eu ajudei a desmontar todos os equipamentos de áudio, vídeo, todas as televisores que tinham, todos os computadores, todos os card readers que a gente chamava, que eram os leitores dos cartões.
e ajudei também a montar todos os servidores e todas as estações de trabalho que se conectavam dentro desse ambiente. Então a gente fez um rollout, um processo de substituição em todas as corretoras, os principais clientes, trocamos todos os servidores e ajudamos a desmontar para poder funcionar, né? Aí tinha teste, homologação, validação com o mercado. Foi um período bem legal trabalhar aqui. E quais foram os principais desafios e benefícios das plataformas eletrônicas de negociação? Olha, foi em relação à performance, né? Então, vamos lá. Pensa no seguinte, no pregão Viva Voz tinha um comprador e vendedor. Então a gente tinha que apregoar, né? Os operadores tinham que apregoar, né? Então tinha que ter a negociação em relação aos valores, tinham gestos e forma como eles falavam, definir a ação, definir o preço, definir a quantidade que estava sendo negociada e ter um acordo entre as duas partes. Tendo um acordo entre duas partes, você tem que preencher um cartão. Esse cartão, para quem não conhece, é como se fosse um cartão de loteria que você tem que preencher, por exemplo, nos números da Mega Sena. Então você tinha lá que pegar a caneta, lá botar o código da ação, o preço, a quantidade e as duas partes tinham que assinar o cartão. O tempo que você demora para preencher o cartão é longo. Demora, sei lá, 30 segundos, 1 minuto. Então, para poder registrar um negócio. Aí, a pessoa da bolsa, o responsável lá, ele tinha que pegar esse cartão e colocar dentro da leitora. E a leitora fazer o registro desse cartão e mandar esse negócio que foi registrado para o sistema de negociação. O eletrônico é diferente. O eletrônico, a pessoa está numa tela do computador, ele vai lá, seleciona o preço da ação, olha o book de ordem de compra, o book de ordem de venda, ele viu que o preço bateu, deu match, esse aqui eu vou comprar 10 mil ações da Petrobras a preço a mercado. Então olha lá, vê o preço a mercado, envia a ordem, já processa e fecha. Então isso gerou uma agilidade sensacional aqui dentro para a companhia, né? E fez a gente crescer o número de negócios de uma forma bem significativa. E quais foram os desafios dessa implantação? Desafios dessa implementação tinha um pouco da questão de resistência dos operadores que estavam aqui dentro do pregão Viva Voz para o pregão eletrônico, tá? Tinha essa segurança que tinha em relação aos operadores na hora que tinham que manusear os computadores. Para mim foi tranquilo, porque eu já nasci e já comecei a trabalhar na época dos computadores, então para mim era muito mais fácil, para mim era uma coisa normal, entendeu? Onde para as pessoas não era novo. Tinha lá uns 20 e poucos anos, o pessoal era mais velho. Aí você tinha que ensinar as pessoas a utilizar os computadores, entender, configurar. As pessoas não sabiam, por exemplo, hoje. Hoje qualquer pessoa pega o celular, você precisa instalar um aplicativo dentro do seu celular. Você entra lá dentro da tua store, lá dentro do seu celular, seleciona um aplicativo, dá 2 cliques e faz a instalação. As pessoas não sabiam fazer isso naquela época. Eles tinham dificuldade de fazer isso naquela época. Aí tinha que comprar uma ação. Hoje você pode fazer uma compra, por exemplo, no seu celular. Naquela época não, era a tela lá do computador. Então a pessoa não estava acostumada a fazer aquilo, ela teve que aprender a fazer isso. Então tinha esse tempo, né? Então quando você chegava nas corretoras para poder montar, e para mim era fácil, era uma coisa normal de fazer, então eu via que tinha muito essa dificuldade dessas pessoas em poder se familiarizar em relação à tecnologia. E aí a Bolsa dava esse suporte, oferecia? Dava esse suporte. Aí sempre quando tinha algum problema, chamavam a gente tinha que ir lá nas corretoras, resolver o problema que ele tinha. Às vezes dava lentidão, às vezes normalmente funcionava, né? Mas tinha hora que dava problema. Você tinha que ir lá fazer análise, entender o que está acontecendo para poder resolver o problema do cliente. E como foi o desenvolvimento do Puma? Desenvolvimento do Puma. O Puma é uma plataforma unificada de multiativos, né? Que é o codinome, né? Foi uma parceria que teve lá com a Bolsa de Chicago, a CMI. A gente acabou fazendo uma participação em conjunta junto com eles. Aí teve o time de desenvolvimento. Eu
trabalhava muito mais no time de infraestrutura. Para a gente foi um desafio porque a gente teve que trocar os servidores por uma nova geração de servidores. Os servidores que estavam antigamente já não suportavam os sistemas de negociação, porque os sistemas de negociação a gente montava pela capacidade de processamento que tinha a máquina. A gente acabou comprando servidores novos com muito mais poder de processamento. Tá? Esse poder de processamento maior era o que proporcionava a instalação do Puma, né? Então a gente estava utilizando um hardware novo, um sistema novo, sistema operacional novo, toda uma infraestrutura totalmente nova, o qual a gente não estava utilizando, era uma tecnologia anterior, né? Então quando a gente trocou de uma tecnologia para outra, isso foi um marco dentro aqui da B3 e também para o mercado financeiro, tá? Porque isso proporcionou a bolsa a crescer. Então isso que foi o mais legal que aconteceu aqui. E no momento da integração entre a BMF e a Bovespa, as duas bolsas usavam os mesmos sistemas ou eram sistemas diferentes? Como que foi feita essa integração? Integração BMF-Bovespa, vamos lá. Eram mercados separados, né? Então tinha o mercado da Bovespa, que era o mercado de ações, e o mercado da BMF, que é, sei lá, derivativos e commodities, esse tipo de coisa. Então eram mercados diferentes. Então cada um tinha uma plataforma de negociação. Aí começou a se discutir a unificação das duas ferramentas em uma única tela. Porque você pensa no seguinte, você tem uma estrutura de um lado e uma estrutura do outro. Então você tem que fazer a manutenção, suporte, criação, desenvolvimento de um sistema e de outro. Você está totalmente duplicado. Quando você unifica em uma única tela para o operador, ganha escala de eficiência, né? Então você não precisa ter mais duas estruturas, você tem uma estrutura só. Então um dos objetivos foi esse. Aí eu estava no time de data center, que é o time que eu estou hoje, né? Então era uma estrutura duplicada. Então a gente reduzia a quantidade de equipamentos, a gente tinha na época 10 data centers, então a gente acabou fazendo o processo de redução aí, consolidação dos data centers. E o Puma veio depois dessa integração das bolsas? O Puma veio depois. Você pode contar para a gente sobre o processo de implementação do projeto de integração da pós-negociação, que é o IPN? IPN. O IPN foi também um marco, né, aqui no mercado brasileiro, porque também a gente tinha diversas clearings, diversas formas de realização do processamento de negócios aqui dentro da Bolsa, né? Então teve uma unificação de todos os sistemas num conjunto de sistemas totalmente unificado, tá? Que era uma integração de todos os sistemas de pós-negociação que tinha. Agora você pode explicar para a gente o que é o Data Center de Santana de Parnaíba e qual a importância dele para o negócio? Posso contar. Para mim é o projeto que eu tenho mais orgulho de ter trabalhado aqui dentro da Bolsa, né? Porque eu participei desde da concepção, né? Desde da seleção do terreno. Eu lembro de ter ido lá visitar uma série de terrenos para a gente poder fazer. A Bolsa na época estava numa fase de expansão muito grande, a gente estava crescendo muito nossos volumes de negócio e era a garantia do futuro da companhia, né? Então a gente tinha na época o data center da 15, o data center da Praça, o data center da Florencio de Abreu e um data center na região de Barueri. E a ideia de construir o data center Santana do Parnaíba foi proporcionar uma nova infraestrutura, o qual suportasse todos os novos sistemas que iriam surgir dos mercados, o qual estava acontecendo na época. Estava acontecendo a fusão das duas bolsas. Então tinha que ter um local onde a gente pudesse colocar todos os sistemas de uma forma unificada que pudesse garantir o crescimento da companhia por longo tempo. Tá? Então a gente fez um trabalho bem legal. Tá? Então a gente contratou uma consultoria, a consultoria veio aqui, ajudou a gente a selecionar o terreno, selecionamos o terreno, aí a gente começa a montar o projeto. E na montagem do projeto, a gente fez o projeto 2 vezes, né? Então a primeira vez quando a gente fez em uma solução de que a ideia na época era migrar os escritórios que estavam aqui dentro do prédio da Praça da 15 para Santana de Parnaíba. Então iria se construir um prédio de 10 andares lá. Tá? Então a gente foi lá, montamos esse projeto e o data center ali do lado. Aí a gente montou esse projeto, aí protocolamos na Prefeitura de Santana do Parnaíba. Só que lá em Santana do Parnaíba a gente
acaba tendo uma isenção fiscal. Aí a gente voltou aqui para São Paulo, porque tinha que fechar o ROI, porque a gente tinha que aprovar o projeto, a gente tinha que fechar o retorno de investimento. Para poder fechar o retorno de investimento, a gente voltou aqui para São Paulo e teve uma negociação aqui dos times aqui internos da Bolsa, aqui, junto com o jurídico, o pessoal de tributação que cuida dessa parte de impostos, de ISS, foram aqui na Prefeitura de São Paulo para poder negociar um eventual desconto para poder pagar a construção do data center de Santana do Parnaíba. Então, teve uma isenção tributária em relação a isso. Então, com essa economia que a gente fez, a gente acabou refazendo o projeto lá de Santana do Parnaíba, porque iria ter a migração das pessoas, tinha aquela discussão onde que era aquela questão tributária, onde que o negócio era realizado, se era no data center, se era na área de negócio. Aí a gente tirou o prédio lá, de pessoas que iria lá construir um prédio de 10 andares, tiramos aquilo e construímos só a sala de servidores, que é a sala de racks que a gente tem hoje. Aí a gente construiu esse ambiente utilizando o que a gente tinha de mais moderno que tem de resiliência e garantir a continuidade dos nossos negócios. Tá? Foram feitas visitas em vários data centers, principalmente lá nos Estados Unidos, contratamos diversos consultores aí para nos ajudar a projetar e criar um ambiente de excelência e de qualidade que pudesse garantir as operações da própria B3. Né? Então, isso foi fantástico. Ele está funcionando até hoje, né? A gente terminou o projeto lá por 2014, meados de 2014. Aí a gente fez todas essas migrações de sistemas para movimentar para lá e está funcionando até hoje. Então isso me enche muito de orgulho. Falar, nossa, eu peguei esse projeto nascendo e está funcionando e garantindo as operações da companhia. E vai garantir ainda por longo tempo ainda. Legal. E lá a gente tem só os servidores da B3 ou tem servidores de outras empresas também? Tem servidores da B3, tá? Para todas as linhas de negócio, tanto do segmento de listado, segmento de financiamentos, toda a parte de balcão também. Então, todas as linhas de negócio da B3, tá, estão lá em Santana do Parnaíba. Tá? Qual que é o outro ponto também? Lá também tem servidores de clientes. Então, a gente tem uma área de colocation, onde os clientes hospedam os seus equipamentos lá e fazem o envio de ordem eletrônica através dos robôs, dos algoritmos que eles têm, que a gente chama de HFT, High Frequency Trader, que faz o envio de ordens para os sistemas de negociação da Bolsa. Porque estar lá faz com que esse envio de ordem seja mais rápido. Sim, você tem uma latência menor. Então, o que é a latência? Né? Então, pensa no seguinte, você tem a informação que está aqui e a informação que está aqui. Então, quanto tempo demora para essa informação chegar daqui para cá? Então, essa informação aqui é medido em uma linha de tempo. A gente fala milissegundos, nanosegundos, tal. Então, esse tempo de deslocamento da informação de um ponto para o outro, ele demora. Então, quanto mais próximo você está do core de negociação, do Puma, mais rápido a informação vai chegar. Então, a gente acaba oferecendo uma infraestrutura de mercado ali para todos os clientes se conectarem ali. Aí eles têm os robôs, os algoritmos deles, que esses robôs fazem o envio de ordem. Aí tem todo um mecanismo para garantir a equidistância e as mesmas condições para todos os participantes que estão lá dentro. A B3, ela é uma bolsa, né, onde acontecem as negociações e tudo mais, mas ela também tem um outro negócio que é a disponibilização de infraestrutura para o mercado, né? Você consegue contar para a gente como que se deu, como que esse novo negócio se inseriu na estrutura da empresa, como é que foi isso? Vamos lá. Tecnologia hoje é essencial para qualquer empresa que existe hoje no mercado, tá? Principalmente no segmento financeiro, porque tem os processos que acabam sendo realizados e tem os sistemas que acabam suportando para o negócio poder ser realizado. Então, a tecnologia é essencial para o funcionamento das empresas do segmento financeiro, para poder garantir todos os mecanismos de segurança que a gente acaba tendo. A gente é uma empresa regulada. Alguns dos nossos negócios são regulados. Então, a gente tem uma série de critérios que a gente tem que garantir a integridade do nosso negócio, a informação, os dados que existem aqui dentro da companhia. E você vai ter muita dificuldade se você não utilizar a tecnologia. Então,
conforme foi evoluindo, tanto a tecnologia quanto os sistemas de negócio, os controles foram aumentando, acabou se utilizando cada vez mais tecnologia, porque a gente, do time de tecnologia, a gente fala, não, a B3 é tech. Tá? Então, ela tem que viver isso no sangue. Né? Qual que é outra coisa que acontece também, que eu entendo, isso é uma opinião pessoal minha, eu entendo que para uma companhia poder sobreviver no mercado competitivo qual a gente vive, ela tem que evoluir. E para você evoluir, a tecnologia você tem que utilizar a seu favor. Talvez você não seja o primeiro que vai utilizar uma determinada tecnologia, mas você tem que garantir que você tenha acesso à tecnologia, tá? E o sucesso vai ser quem souber utilizar melhor a tecnologia. Talvez nem é quem inventou. É quem sabe utilizar melhor a tecnologia, quem sabe pegar a tecnologia que existe hoje e utilizar em benefício para resolver um problema qual ela tem e alavancar o seu negócio, gerar mais receita ou resolver algum problema de um cliente. Então isso acabou tendo uma virada de chave em relação a isso. Tá? Teve até a parte de aumento de volume de negócio, existe aquela restrição física e humana, né, que nem eu tinha contado anteriormente em relação a negociação, que tinha que preencher o boleto. Hoje você pode fazer uma programação através de uma linha de código, colocar algumas condições, se tal ação chegar a determinado preço, compre. Se a ação chegar a determinado preço, venda. Então, é um robô que faz isso, é um algoritmo que faz. Você deixa programado, se chegar, ele vai lá e executa. Você nem vê, é automático. Então, você pode criar automatizações em relação a isso e ganhar eficiência. Então, para mim, essa foi a virada de chave. E ter a tecnologia, eu volto a falar, ter a tecnologia vai garantir o nosso sucesso lá na frente. Tá? Então, as empresas do mercado financeiro, elas têm que seguir nessa linha, elas vão continuar seguindo. Tá? Então, eu entendo que a tecnologia é essencial. Tem que ter e tem que ter para poder crescer. E hoje, quais são os desafios tecnológicos da B3? Desafios tecnológicos, essa é uma pergunta boa. Vamos lá. A gente está numa fase hoje de jornada para a nuvem. Tá? Então, a gente está avaliando diversas iniciativas internas aqui dentro de fazer movimentações de workloads que hoje estão rodando na infraestrutura on-prime, sempre para a nuvem. A gente está fazendo toda uma análise de viabilidade para ver se faz sentido migrar ou não. Projetos novos, quando surgem, também acontece esse tipo de análise, se faz sentido já nascer na nuvem. Outro desafio que está tendo, a tecnologia está surgindo de uma forma muito rápida, né? Então, recentemente surgiu a inteligência artificial. Então, nasceu agora, em novembro, o ChatGPT. Então, e está acontecendo uma revolução hoje no planeta inteiro, né? Então, diversas atualizações, diversos sistemas que a gente está fazendo de atualização por conta da tecnologia. E se manter atualizado para a companhia é essencial. Porque se a gente não se manter atualizado tecnologicamente, tendo os melhores recursos, utilizando melhor a tecnologia, a gente vai ficar defasado. E isso é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer ficar defasado no mercado. A gente quer ganhar dos concorrentes. A gente não quer ficar para trás. Então, a gente, como a Bolsa ela quer ganhar e ela vai ganhar, então ter uma tecnologia de ponta é essencial para o crescimento dela e para a própria manutenção do negócio dela. Você participou do projeto de modernização do prédio aqui da 15, né? Você pode contar para a gente como foi esse processo dessa reforma que teve, da estrutura tecnológica que precisou ser alterada? Vamos lá, o projeto do Movimento B3 foi um projeto legal que eu participei aqui. Gostei, adorei participar, porque a gente aqui na época a gente tinha uma série de dificuldades, né? E uma série de problemas. Vou dar um exemplo, não tinha o Teams que a gente tem hoje, o sistema de comunicação que a gente tem hoje. Então, tudo era reunião. E tinha duas salas de reunião por andar. Aí você queria falar com alguém, você tinha que marcar uma reunião. Aí você ia marcar uma reunião, não tem sala de reunião disponível. Não tem um espaço para você poder conversar, que nem a gente tem hoje, a área de convivência aqui.
Então não tinha. Então o andar era uma sala de um lado, uma sala do outro. Então, era super difícil você fazer toda essa comunicação, esse modelo que tinha, né? Porque o mundo estava mudando. Aí quando a gente começou a desenhar todo esse projeto, oferecendo mobilidade para as pessoas, então todo mundo ganhou um notebook. Tá? Isso proporcionou mobilidade para todo mundo aqui dentro. Então, eu quero trabalhar hoje no 6º andar, eu quero trabalhar no 3º. Tem uma reunião para falar com o pessoal da praça. Você podia pegar teu notebook e levar lá e trabalhar de lá, não tem problema nenhum, e você conseguia. Você não ficava preso na tua posição de trabalho. Hoje a posição de trabalho ela é flexível. Hoje eu quero sentar na ponta, hoje eu quero sentar no meio, hoje eu tenho que fazer uma entrega e eu preciso falar com fulano de tal que está lá no outro lado do andar. Você vai lá do outro lado do andar e fala com ele, senta lá e trabalha de lá. Então proporcionou essa mobilidade. Tal. E também foi essencial o acesso remoto. A gente ganhou acesso remoto. E graças a isso a gente conseguiu passar na pandemia, que foi um tempo difícil que a gente viveu aqui dentro do planeta inteiro. E a gente tinha essa tecnologia, as pessoas já estavam implementado, entendeu? Talvez não estava tão difundido com as pessoas estar utilizando como foi utilizado e testado exaustivamente durante a pandemia. Então, isso foi muito rápido. E essa infraestrutura necessária veio com a reforma do prédio também? Veio também com a reforma do prédio, né? E uma das coisas que a gente falava muito, né? A gente teria que reformar a casa morando nela. Então, você pensa a dificuldade que era você reformar um andar, sendo que as pessoas teriam que vir ainda trabalhar. Então, era uma das discussões que a gente tinha, né? Então, você estava aqui no andar, você ia escutar o barulho de martelo batendo na tua cabeça, ou barulho de obra. Obra é obra, é isso mesmo. Quem já morou em casa, que ou o vizinho está fazendo uma reforma, ou você está fazendo uma reforma, você sabe que é um transtorno para todo mundo. Então, a gente iria viver esse problema. Com a pandemia, as pessoas foram todo mundo para casa. Isso acabou facilitando. Então, para quem estava trabalhando aqui, e um dos meus times também estava trabalhando, eu também estava trabalhando aqui dentro da obra, as pessoas não estavam aqui. A gente ganhou uma facilidade em relação a isso. Do outro lado, a gente também ganhou uma pressão em relação ao cronograma, porque a gente tinha muito mais facilidade para poder executar as coisas. Mas também tinha um desafio, que era a pandemia. Naquela época que ninguém queria sair de casa. Aí você saía de casa, você não sabia. E agora? Vou pegar Covid ou não? Vai acontecer o quê? Como que a gente vai fazer? Ter que falar para o time vir. Aí acontecia de tudo, né? Um familiar está doente, alguém conhecido está, aí tem que fazer isolamento. Então, tinha uma série de cuidados que a gente acabou tendo. Então, participar desse projeto aqui, para mim, foi sensacional, foi muito legal, aprendi muito. Outra coisa que a gente ganhou, essa mobilidade, a gente melhorou também a nossa infraestrutura de rede, né? Então a gente fez uma modernização da rede que tem aqui. Colocamos salas de reuniões. Hoje tem um tablet na frente de cada sala de reunião. Você vai lá, você pode reservar com tela touch. Você vai lá, seleciona e faz a reserva da sala. Isso para mim foi sensacional, porque 3 anos atrás, antes de implementar, eu tinha ido lá para o Facebook. Durante umas férias, eu tenho um amigo que trabalhava no Facebook na época, lá em São Francisco, eu acabei conhecendo o headquarter de lá. E nesse tour que eu fiz lá dentro do Facebook, nossa, para quem tem tecnologia, recomendo. É um negócio sensacional você conhecer o Vale do Silício. Aí você chega lá, você fala, é um lugar top assim, para você poder conhecer. Eu cheguei lá, tinha um tablet lá que você escolhia a sala de reunião, fazia a reserva da sala, eu olhei aquilo, nossa, isso aqui existe, que legal, tal. Aí depois você vê assim, 2 anos depois, está implementado aqui, entendeu? A mesma tecnologia que eu vi lá na época, eu falei, nossa, estamos bem avançado, né? Aí quando eu ia visitar os clientes, eu não via isso. Hoje é mais comum. Na época eu não via. Então, você via que a gente estava muito atualizado tecnologicamente e os prédios estavam preparados para a companhia poder crescer. Outra coisa que tinha também, outra coisa que a gente ganhou, a gente tirou aqueles gaveteiros que tinham debaixo da mesa, teve uma padronização do mobiliário, também isso foi legal. Isso proporcionou também a gente trabalhar com a metodologia ágil,
ganhamos lousa branca, algumas salas squad para os times poderem trabalhar de uma forma mais dinâmica, a área de convivência, a área de conversa aqui, a mesa Outback. Na hora que eu vi, eu falei, nossa, vamos criar uma mesa Outback, eu vou poder fazer as conversas que eu tenho que fazer aqui e resolver todos os meus problemas. Nossa, isso aí foi fantástico, né? Então, para quem chegou agora, não viveu como que era antes, não consegue ver isso, né? Hoje aqui a gente vê, pô, é normal, tem que ter, e todo mundo se acostumou já a isso, e todo mundo sabe que é importante. Então isso proporcionou à companhia, vai proporcionar para a companhia para ela poder crescer cada vez mais, né? Expandir negócio, trazer mais cliente, criar novos produtos, aumentar a receita, esse tipo de coisa. A nossa próxima pergunta era exatamente sobre a pandemia, que você já falou um pouquinho, né? Mas a gente quer saber mais no detalhe como a B3 se adaptou a esse momento e quais foram as principais mudanças na dinâmica do trabalho depois desse período. Vamos lá. Uma das preocupações que eu tinha, principalmente quando que eu sou gestor de equipe, era a saúde das pessoas. Então, e meu time, ela é um EPC, né, que é equipe de pessoas críticas para poder suportar o negócio, né, e a gente é responsável por manutenção física de toda a infraestrutura de servidores, por exemplo, aqui dentro da B3. E os servidores é onde estão as informações dos negócios dos nossos clientes, dos sistemas da B3. Então a gente acaba sendo responsável por isso. Então a gente teria que ter pessoas presenciais aqui durante a pandemia. Então uma das preocupações que eu tinha era a saúde das pessoas. Tá? Eu estava super preocupado em relação à integridade das pessoas. Ainda bem que não aconteceu nada no time, a gente não teve problema, teve casos de Covid, eu também peguei e tal, mas foi tudo deu certo, né? A gente conseguiu resolver todas as dificuldades que a gente teve, né? Então esse era o primeiro ponto, que eu acredito que é o mais importante, que era a saúde das pessoas. O segundo ponto eram os desafios que a gente tinha, né? Então a gente teve que criar uma escala de trabalho, separando as pessoas que estavam em Santana do Parnaíba com o do centro, não podia ter cruzamento de pessoas. Eu cheguei a ficar 4 meses vendo as pessoas pelo Teams, as pessoas que trabalhavam do meu time. Então eu só via pela tela do computador. Então aí depois acabou a pandemia, a gente se confraternizou e tal. Foi bacana isso, a gente voltar a esse convívio presencial com as pessoas, né? Outra coisa que também mudou bastante é o trabalho remoto, o trabalho híbrido, tá? A gente não estava acostumado a fazer isso antes da pandemia. Algumas pessoas faziam, mas era alguma coisa muito pontual, um ou outro fazia. Não, foi a companhia inteira e vamos fazer. Tinha que ficar 2 semanas presencial, 2 semanas remoto, dividir as equipes, esse tipo de coisa. Então acabou sendo uma dinâmica de trabalho diferente, onde todo mundo teve que se adaptar. Então a gente tinha uma situação qual era crítica, e nessa situação crítica a gente encontrou soluções para poder contornar o problema que a gente estava vivendo, garantindo a saúde das pessoas, que esse era o principal ponto e a principal preocupação que a gente tinha. E agora, a gente gostaria que você contasse um pouco sobre a sua atuação no processo de construção do MUB3. Do museu, né? O museu eu gostei bastante. Como eu tenho bastante tempo de bolsa, para mim eu acho super legal estar participando disso, né? Então, até quando ajudou a construir, eu tive algumas reuniões lá com o time da Marina e tal, a gente tinha algumas discussões, como que a gente vai montar um púlpito aqui embaixo, similar à experiência que as pessoas têm aqui quando vêm visitar a gente no IPO, como que a gente põe a tela do sistema de negociação lá em um dos painéis, esse tipo de coisa, como que a gente interliga. Outra preocupação que a gente tinha, como o som, porque é do lado, né? Você tem lá a sala da B3, lá onde tem o painel, tem o antigo pregão, aquela sala, a sala da B3 lá embaixo, e o museu acaba ficando no mezanino, né? Como que o som de um lado não interfere de um e como o som de um lado não interfere de outro. Aí a gente... Porque tinha que ter esse cuidado, né? Para
poder evitar interferência. De repente tem uma escola fazendo um tour lá, uma visita lá, e está acontecendo um leilão lá embaixo, e vice-versa pode atrapalhar um do outro, né, para poder acontecer essa dinâmica, né. Então foram reuniões, atrás de reuniões, para a gente poder decidir como que seria o modelo de trabalho, como que a gente ia utilizar tecnologia, como seria parte do conteúdo também. Eu acabei participando e acompanhando de perto em relação a isso, vendo como as produtoras estavam fazendo para poder construir todo o conteúdo. Aí depois eu tive que gravar minha voz também, lá tinha um texto lá que a gente acabou falando. Então eu gostei bastante, para mim foi uma experiência incrível. E eu tinha acompanhado também antes, não era no museu que a gente chamava, né? Era no centro de memória que tinha, né? Então, como eu vi o centro de memória como que era antes, e depois você vê o museu, nossa, uma evolução sensacional que a gente teve, né? Então, dá para ver que a gente evoluiu, estamos construindo um legado que vai durar por anos aí, tá? Então esse museu está aí, está funcionando, me encho de orgulho. Vou contar uma experiência legal, depois eu até posso mandar foto. A minha foto estava no elevador, tá no meu Instagram. Aí que eu fiz, eu falei, vou chamar minha mãe. Aí eu chamei minha mãe e meu pai aqui para o prédio daqui e falaram, vamos almoçar, vem aí. Os dois vieram, meu pai e minha mãe. Aí eu cheguei aqui, entrei aqui, aí a minha foto estava no elevador do lado de cá. Aí eu levei minha mãe. Quando ela viu assim o elevador, não acredito. Aí tinha que passar a catraca, né? Aí eu falei pro segurança, é minha mãe, deixa ela ver a foto do filho ali, só eu. Aí o segurança viu, não, tá bom. A gente já tinha feito o crachá de entrada, né? Aí entramos, ela tirou foto, ficou toda feliz que me viu a foto no elevador aqui da B3, né? Falei, pô, legal, tal. Aí passamos no púlpito, tiramos uma foto, aí a gente foi almoçar. Aí a gente almoçou, tal, aí a gente voltou. Falei, então, agora você só viu uma parte, mãe. Agora vai começar a outra parte, depois do almoço, né? Aí a gente foi no museu. Aí o museu foi mais legal ainda, porque aí veio o Aguinaldo, que você conhece. O Aguinaldo falou. Aí eu falei para o Aguinaldo, deixa eu apresentar. É para minha mãe e tal. Eu apresento aqui o museu, conto a história, como que eram as rodas de negociação, como que era o pregão. Tá falando, não, deixa que eu conto para ela numa linguagem que ela vai entender e eu vou contar como que eu vi. Então, para mim foi bem mais legal. Aí eu contando para minha mãe, para o meu pai, eles vendo, falando, nossa. Aí eles pegavam o telefone aqui, ficavam escutando, falando, nossa, filho, você trabalhou com isso? Eu trabalhei, eu ajudei a montar isso, ajudei a montar aquilo, tal. Aí a gente passou por todos os espaços que tem lá. Aí tem um espaço final lá, que tem um mural lá, que é dos agradecimentos com os nomes das pessoas, né? Aí eu falei para minha mãe, mãe, aqui é o lugar mais legal que você tem que ver. Como assim? Então, lê aí. Aí ela ficou lendo. Aí achou meu nome. Não, teu nome tá aqui. Eu falei, meu nome tá aqui e tal. Ela ficou toda feliz, né? Achou o nome. Aí tava lá na equipe que ajudou a projetar. Aí eu falei pra ela, então tem mais uma surpresa. Meu nome tá 2 vezes aí. Não tá uma, tá 2. Mas por que 2? Porque a minha voz também tá gravada. Então o meu nome tá lá 2 vezes. Falei, procurei. Achei aqui. Então isso para mim foi sensacional, né? E minha mãe, ela parou de estudar no 2º ano do ensino médio. Meu pai tem até a 4ª série. Então são pessoas humildes. Então elas veem que o filho dela conseguiu sucesso na carreira, e o nome do filho dela está no museu. Nossa, ela encheu de orgulho, encheu o peito assim, para poder falar. Então isso, como experiência pessoal minha, foi sensacional, né? Ver a alegria deles. A minha mãe começou a chorar de emoção. Então isso foi uma coisa que vai ficar para minha vida, assim, de ter essa sensação de deixar os seus pais totalmente emocionados por uma conquista, com simples ver o nome assim do filho assim no mural, assim de
de agradecimentos. Então, isso para mim é sensacional. Por isso que eu curto e adoro esse museu. Você compartilhou essa história com a gente, né? Muito legal. Mas a gente gostaria de saber se tem alguma outra história, porque é a próxima pergunta, algum momento marcante que você tenha vivido aqui na Bolsa e que tenha impactado a sua vida, a sua carreira. Minha carreira, acho que com vida, minha primeira vez que eu voei de avião foi pela Bolsa, né? A gente acabei indo para... Na época tinha várias bolsas, né? Não era só a Bolsa de São Paulo, tinha a Bolsa do Paraná, de Minas. A gente fez um trabalho de consolidação de todas as bolsas, né? Eu acabei visitando as outras bolsas. Foi a minha primeira vez que eu voei de avião. Então, para isso foi uma sensação sensacional. Eu sempre quis viajar de avião, tal. Não tinha tido essa oportunidade, foi aqui. Então, para mim, isso acabou sendo um marco. Outra coisa que me deixa muito feliz trabalhando aqui é poder mudar a vida das pessoas, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então, você vê uma pessoa que está começando a carreira ou está trabalhando aqui, a gente consegue mudar a vida das pessoas e consegue fazer elas crescerem profissionalmente, pessoalmente. Então, crescer como pessoa, então mudar a vida das pessoas, você vê as pessoas conseguindo realizar seus sonhos. Então, isso não tem preço. Então, isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho de trabalhar aqui dentro da B3, que a gente consegue fazer isso, a gente consegue mudar a vida das pessoas. Tanto das pessoas com qual você convive diariamente, com as pessoas, os nossos clientes, a gente consegue mudar. Toda a sociedade a gente consegue mudar. Se a gente for pensar numa coisa mais ampla, tem o próprio programa da B3 Social, que a gente acaba também participando aí ativamente para poder mudar a vida dessas pessoas que estão ao nosso redor, que a gente consegue mudar. E a ideia é mudar e evoluir e fazer o Brasil crescer, entendeu? E para você, qual é a importância do registro e da divulgação das memórias do mercado de capitais? Que é isso que a gente está fazendo aqui. Nossa, é muito aprendizado, né? Então, cada um tem uma experiência, cada um viveu uma história. Então, você pegando várias histórias de vários pontos de vista diferentes, você vai ter a história real, o mais real possível. Então, para mim, isso que é o importante. Tá? Você vai ter o registro, vai ter a documentação, vai estar acessível, onde as pessoas que quiserem ter acesso a esse conteúdo vai poder acessar. E hoje em dia, com a tecnologia, você pode acessar do seu celular, da tua casa, da onde você estiver, de qualquer lugar do planeta. Você vai poder acessar essa informação que é muito rica, muito valiosa, que tem nos melhores museus do mundo, tá? E a gente também tem aqui no Brasil, tem aqui em São Paulo, tem aqui na B3. Então, isso é algo inacreditável que está acontecendo aqui e tem que acontecer muitas vezes mais. A história está sendo construída por todo mundo aqui, tem que escutar mais gente, tem que escutar mais pessoas para a gente poder fomentar essa cultura que tem, todo esse conhecimento que é muito rico, tá? Que circula aqui dentro da companhia. Então, em nome do Centro de Referência, eu agradeço a sua participação e as suas contribuições para o programa de História Oral. Nossa, eu que agradeço, estou muito feliz aí. Obrigado e valeu.